aí, galera do quarto ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura infantil. Já prestou atenção no nosso cenário, onde nós estamos? Preparado exclusivamente para vocês. Gostaram? Beleza, né? Então nós vamos à nossa aula de literatura infantil. Lembra do nosso livro? O Gavião e o Espantalho. Nas outras aulas, nós estávamos acompanhando com bem calma, né? Cada cena, cada capítulo desse livro. Até que chegou um momento em que o Gavião e o seu José tiveram um grande duelo, se enfrentaram, ou seja, traduzindo, Gavião perde para seu José, né? Basicamente isso que o texto vai dizer, né? E aí ele vai lá servir justamente ao seu José. Ele passa um tempo lá sendo o espantalho, né? Ele se veste lá com a roupa do espantalho, porque de fato ele é obrigado a fazer aquilo, porque ele comeu a plantação do seu José. Óbvio que o seu José não ia deixar por menos a situação, ele ia com certeza fazer algo contra ele. Depois de um certo período, o capítulo vai dizendo que ele consegue fazer o seu trabalho com qualidade. Aí ele e o seu José passam a ter uma amizade, né? Essa amizade começa a dar bons frutos, porque depois, no capítulo seguinte, ele começa a ter um diálogo com o seu José, e aí ele pede para ir buscar sua família. Ele traz sua família e começa um novo momento. O importante é que a gente está lendo um livro que traz fortes revelações. Como assim, professor, fortes revelações? De relacionamento. Primeiro momento tem conflito, depois surge uma amizade e depois eles caem no agrado não só do seu José, mas ele cai no agrado de todas as pessoas que têm algum sítio, alguma fazenda naquele local, e eles passam, os gaviões passam a ajudar na plantação, a combater as pragas, ou seja, eles passam a ajudar no plantio, cuidando. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso livro. Então você que está aí, fica atento à nossa leitura, porque nós vamos falar sobre o Gavião e o Espantalho. Não terminamos ainda não, o livro dá continuidade e diz assim: o Gavião não pensou duas vezes, foi e trouxe sua esposa e seus filhos, e chegando disse: estamos prontos, vamos defender sua lavoura contra qualquer tipo de inseto. Também quero lhe dizer que depois de tudo que passei, perdi o gosto por milho. Se o Senhor me oferecer outro tipo de alimento, ficarei muito grato. Então, bem, disse seu José, sorridente ao Gavião. Percebam que a amizade entre os dois já começou. Aqui não tinha mais rancor, aqui não tinha mais nenhuma dívida, porque começava-se uma nova etapa. Já pensou sobre isso? Pois é, as pessoas às vezes entram em conflito, mas depois elas se perdoam e recomeçam novamente. E o mais importante é esquecer o que ficou para trás, não trazer mais a sua memória. O que passou, já passou. E agora, um novo começo. É o que estava acontecendo com o Gavião e o seu José. E aí ele disse o seguinte: a esposa e os filhos do Gavião também ajudavam na caça aos insetos da plantação de milho de seu José. Coisa que deu muito certo, e todos os insetos que apareciam eram devorados pelo Gavião e sua família. Isso deu tão certo que os fazendeiros da região adotaram o mesmo sistema de contratação do seu José. Gaviões foram contratados para proteger grandes plantações e os seus filhos foram adotados pelos fazendeiros. Olha aí, um problema resolvido. Sabe aquele gavião que comia todo milho? Não era mais o mesmo. Ele agora estava sendo valorizado. Sabe por quê? Porque ao invés de comer a plantação, ele comia os insetos. Então ele ajudava. A melhor coisa nessa vida é unir forças. Então você com o seu colega podem ser grandes amigos, tá? E é assim que aconteceu com o seu José e o Gavião. E aí os gaviões estavam lá na plantação cuidando, e os seus filhotes também foram adotados pelos fazendeiros. Então todos estavam felizes. O livro vai falar sobre isso, tá? Sobre felicidade também. Eu e você podemos viver em harmonia. Você e o seu amigo, você e os seus irmãos podem viver em harmonia. Esta sim é uma lição que nós tiramos desse livro, tá? O Gavião vai vivenciar todos esses momentos ao lado do seu José, né? E o espantalho, professor? O espantalho, ele continua no seu local tentando ajudar